A paz do Senhor a todos. Nós vamos dar sequência aqui ao estudo da carta de Paulo a Filemon. Vamos tentar terminar ainda hoje esse estudo, que já passamos algumas semanas já falando sobre isso. E eu procurarei hoje esforçar-me para encerrar este assunto. Nós falamos no vídeo passado sobre o versículo 20 e hoje quero falar sobre o versículo 21, que diz assim: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo a Filemon que acredita que Filemon iria atender o seu pedido. Já vimos aí no decorrer desses vídeos, 18, 19 vídeos que publicamos, as razões da escrita desta carta de Paulo a Filemon, que foi a intercessão pelo escravo Onésimo, que havia fugido. E agora, ele, já encerrando a carta, no último versículo, em que ele se dirige a Filemon, ele diz essas palavras: escrevo-te confiado na tua obediência. Então aqui nós vemos também algo de importante, porque Paulo tinha confiança em Filemon. Ele acreditava que aquilo que ele estava pedindo a Filemon seria atendido, porque ele era uma testemunha da transformação de vida que o Evangelho realizara na vida de Filemon. Mais que isso, ele sabia, ele tinha essa convicção da transformação que o Evangelho realizou na sua vida. Ele sabia que todas as pessoas que aceitam o Evangelho, e aceitar o Evangelho significa crer e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Então Paulo sabia, ele tinha essa convicção de que todas as pessoas que verdadeiramente creem em Jesus e o aceitam como Senhor e Salvador, eles têm as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Já citei para vocês em outras oportunidades a própria escrita de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então Paulo tinha essa certeza, ele tinha essa convicção do poder transformador do Evangelho. E sabendo que Filemon havia crido em Jesus, aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, ele sabia que uma vez que Filemon aceitou a Cristo, sua vida fora transformada. Mais do que isso, ele sabia, e nós vemos isso nos versículos 5 até o versículo 7, Paulo, escrevendo nessa carta, ele fala, ele louva, né, no bom sentido, ou elogia Filemon pelos frutos que ele produziu. Então ele fala assim no versículo 5, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Então aqui, além de saber da transformação que o Evangelho foi capaz e é capaz de realizar na vida das pessoas, Paulo também sabia e conhecia os frutos que Filemon vinha produzindo. Esses frutos descritos aqui no versículo 5 a 7, a sua fé, a sua caridade, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus, a comunicação da fé, ou seja, aquilo que nós já comentamos em outros vídeos,
o fruto que Filemão produzia, aquilo que as outras pessoas viam de mudança na vida dele, de transformação na vida dele, e que testemunhavam, e que até mesmo fazia com que essas pessoas também se rendessem a Cristo por ver a transformação que o Evangelho operou na vida de Filemão. Paulo acreditava que no coração de Filemão não haveria mais mágoa ou rancor por Onésimo. Por quê? Porque agora ele era um servo de Deus, um servo de Jesus, transformado pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, e no coração daquele que crê em Jesus e o aceita como Senhor Salvador, não há mais lugar para mágoa e rancor, porque tudo isso é tirado. Deus limpa o nosso coração, Ele limpa o nosso interior. A transformação que o Evangelho provoca ou produz na vida das pessoas é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Quando essa transformação é feita de fora para dentro, ou essa mudança, né, porque não houve transformação, essa mudança feita de fora para dentro, ela não é eficaz, ela não é real. A transformação de dentro para fora é real, essa é verdadeira. E é essa transformação que o Evangelho provoca, promove e produz na vida daqueles que creem e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. E Paulo sabia disso, que acreditava que no coração de Filemão havia ocorrido essa transformação de dentro para fora. Ele então sabia que com essa transformação que ocorreu na vida de Filemão, seria capaz de perdoar Onésimo, seria capaz de aceitar Onésimo de volta ao seu convívio, ao convívio da sua casa, e não traria ou não provocaria fugiu a palavra, nenhuma resistência contra a vida de Onésimo, puxa vida, faltou a palavra agora. Bom, deixa para lá. Então, o importante é saber, né, disso, né, que Paulo tinha essa certeza. Tinha nenhuma retaliação, veio a palavra, nenhuma retaliação Filemão iria provocar na vida de Onésimo por tudo aquilo que Onésimo fizera contra ele. Então, Paulo tinha essa certeza, ele acreditava que Filemão era capaz de perdoar Onésimo, apesar de tudo que Onésimo houvera feito para ele. E aí, traz-nos também agora à memória o que Deus fez, né, através de Jesus. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, de todas as nossas faltas, de todas as nossas falhas, de todas as nossas transgressões, quando nós cremos em Jesus e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele apaga os nossos pecados, Ele elimina os nossos pecados, Ele joga no mar do esquecimento e nos recebe como filho, como já também dissemos em outros vídeos, recebe-nos como filhos amados e nos faz também herdeiros da sua justiça. E aqui Paulo fala a Filemão que ele confia na obediência de Filemão, que Filemão iria atendê-lo porque era um servo de Cristo, era amigo de Paulo, foi evangelizado por Paulo, e Paulo tinha ele como seu filho na fé, assim como tinha Timóteo e muitos outros. Então Paulo, ao escrever para ele, escreve como um pai na fé de Filemão e pede a ele, né, como já dissemos também, né, logo no começo, poderia mandar, mas ele não, ele pede, porque ele sabia que aquilo, né, que o pedido que ele estava fazendo era um pedido que estava relacionado a questões econômicas, a questões comerciais e não estritamente espiritual. Mas ele traz aqui a parte espiritual para a vida de Filemão, para que o comercial pudesse ser atendido, o econômico pudesse ser atendido. E a obediência, quando se fala aqui na obediência, nós vemos que essa obediência também foi vivenciada e foi realizada por Jesus. Assim como Paulo acreditava que Filemão iria obedecer, e confiava na obediência de Filemão, que faria aquilo que ele estava pedindo, o mesmo nós podemos dizer a respeito de Deus e de Jesus.
Deus tinha a certeza, Deus não tinha dúvida nenhuma de que o seu Filho amado iria obedecê-lo em tudo aquilo que ele planejou para a realização da salvação do homem. Embora ele fosse Deus, porque Jesus era Deus, mas uma vez que ele se humanizou, ele tinha ali as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele não perdeu sua natureza divina, mas ele sofreu como humano e não como Deus. E Deus, seu Pai, tinha a certeza, tinha nenhuma dúvida restava, e nunca restou, isso nunca foi questionado, que Jesus cumpriria integralmente a sua missão no plano da salvação. E aí eu me lembro de alguns versículos bíblicos que falam a respeito dessa obediência de Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo também ele fala sobre essa obediência. E outras passagens bíblicas também nos mostram essa obediência de Jesus na missão que lhe foi dada para realizar aqui na terra. Em Romanos 5,19, Paulo diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, aí que está falando de Adão. Pela desobediência de um só homem. Quem foi esse homem? Adão. Muitos, ou seja, toda a humanidade foi feita pecadora. Assim, pela obediência de um, que é de Jesus, muitos serão feitos justos. Ou seja, a desobediência de Adão fez com que toda a humanidade se tornasse pecadora. Mas a obediência de Jesus fez com que toda a humanidade se tornasse justa, porque são justificadas por Jesus. Em Hebreus capítulo 5, versículos 5 a 9, o escritor aos Hebreus também fala sobre essa obediência. Ele diz assim: assim também Cristo se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Está falando de Jesus. Que Jesus era filho de Deus, é filho de Deus, mas aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, aqui nesse texto de Hebreus, o escritor aos Hebreus está falando do sofrimento de Jesus, da obediência dele em relação à sua missão em vir salvar a humanidade. No versículo 5 fala: assim também Cristo se não glorificou a si mesmo. Por quê? Porque ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, como Paulo diz lá em Filipenses. Então ele não se glorificou a si mesmo, mas ele veio para glorificar o nome de Deus, o nome do Pai, para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse: mas tu és meu filho, hoje te gerei. Ele não glorificou-se a si mesmo, mas aquele que lhe disse, que foi Deus: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa aqui é uma questão complexa de se falar, e não vou me ater nesse versículo hoje, porque não é questão de estudo hoje. E no versículo 7 ele fala: o qual nos dias da sua carne, ele está falando de Jesus, quando veio ao mundo, oferecendo com grande clamor e lágrimas, veja, no Getsêmani, ele chorou, clamou, chorou, suou sangue, e muitas orações. Jesus viveu uma vida de oração e súplicas ao que o podia libertar da morte. Quem podia libertar Jesus da morte? Só Deus. Foi ouvido quanto ao que temia. Não foi livrado da morte, mas foi ouvido quanto ao que temia, ou seja, foi confortado em relação ao sofrimento que haveria de passar, porque os anjos de Deus vieram
consolá-lo e então confortá-lo. Então ele foi ouvido, embora Deus não impediu que ele viesse sofrer a morte. Jesus morreu. Mas aquilo que ele temia, que era a angústia da morte, os anjos de Deus vieram confortá-lo, ou até mesmo o pavor de não cumprir aquilo que lhe fora determinado, por causa das tentações. Então ele foi livrado disso. Deus o ouviu em relação a isso e o confortou, dando-lhe a força necessária e a perseverança necessária para ele ir até o fim na sua missão. Aí o verso 8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, aprendeu com o sofrimento, aprendeu com a súplica, com a dor, com a angústia, porque como filho de Deus, que era e ele passou por todas essas circunstâncias, todas essas situações de sofrimento, de dor, de angústia, de pavor, mas ele obedeceu em tudo ao Pai e cumpriu a missão que lhe fora determinada. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, depois que ele consumou a obra de salvação que o Pai deu a ele para fazer, ele tornou-se a causa de eterna salvação. Então, todos aqueles que creem nele, que aceitam e que obedecem, alcançam esta salvação. Só em Jesus nós podemos alcançar a salvação e em nenhum outro nome. Eu já citei aqui Filipenses 2, mas eu vou ler de novo, de 2:5 ao 12, que também retrata a obediência de Jesus em relação à sua missão aqui na terra. Então diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, veja, ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não levou em conta o ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, humanizou-se, veio para servir. Nós já falamos sobre isso. Veio como servo para servir. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele não teve, como disse lá atrás, né, em Hebreus, não glorificou a si mesmo. Aqui ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não levou isso em conta, mas ele se humilhou, tomou a forma de homem, sofreu, né, humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Só que aí depois veio a recompensa, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, todo o sofrimento que Jesus viveu, suportou, deu a ele depois a recompensa. Ele foi elevado acima de todo nome. O nome dele foi exaltado acima de todo nome, como diz aqui no versículo 9. E foi dado a ele um nome sobre todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ou seja, todos terão que se dobrar diante de Jesus. Todos terão que confessar que ele é o Senhor. Versículo 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, aqueles que hoje dizem que não acreditam em Deus, que não creem em Jesus, que Jesus foi apenas uma luz, muitos, né, dizem tantas coisas a respeito de Jesus, foi apenas uma luz mais potente que as outras, um filósofo.
isso e aquilo, mas um dia todos irão reconhecê-lo como o Senhor. Todos terão que confessar que Ele é o Senhor. Para a glória de quem? Para a glória de Deus Pai. Então, não adianta querer hoje não dar glórias a Deus, não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, porque um dia terá que fazer isso. Não tem jeito, todos terão que fazer. Então, é melhor que se faça isso hoje, que se faça isso agora, e suba para o céu para estar com Ele quando Ele vier buscar a sua igreja, do que ter que fazer isso depois, mesmo depois de ter sido condenado. Porque mesmo depois de condenado, todos terão que se dobrar diante dele e confessar que Ele é o Senhor. E Ele é mesmo o Senhor. Senhor dos céus e da terra, Senhor de toda a humanidade, Senhor de tudo que existe, porque Ele é também o autor de tudo isso. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando todas as coisas foram criadas, lá estava Ele, junto do Pai, auxiliando na construção do mundo, na constituição do mundo. Então, Ele é o Senhor, e que todos nós possamos reconhecer hoje e em todos os dias de nossa vida que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele cumpre aqui aquilo que Paulo fala a respeito de Filemão. Jesus cumpriu integralmente. Paulo fala para Filemão: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E aí, trazendo para Jesus, né, Deus não precisou falar isso para Jesus, porque ele tinha certeza que o seu filho iria cumprir tudo aquilo que fora determinado, porque ele era obediente. Ele foi obediente até a morte, como diz lá em Filipenses, e morte de cruz. E aí, sabendo que ainda farás mais do que digo. E aí também eu falo a respeito de Jesus. Jesus fez mais o que era preciso fazer. Porque ele precisava vir apenas para salvar a humanidade. Morrer e salvar a humanidade. Mas antes de morrer e salvar a humanidade, ele fez muito mais. Ele curou, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, ele ensinou, ele advertiu, ele exortou, ele perdoou o pecado daqueles que vinham até ele, mesmo sendo criticado. Ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães, ele deu comida para os famintos, ou seja, fez muito mais do que deveria ser feito em relação à humanidade, que era, a gente fala apenas morrer, né? Mas isso era tudo o que ele precisava fazer. Mas ele fez mais do que isso quando realizou muitas outras obras, muitos outros milagres, muitas outras maravilhas que ele realizou para com as pessoas que o buscavam, que o procuravam, para mostrar o seu poder e a sua glória, embora muitos não reconhecessem esse poder e essa glória de Jesus. Então, aqui a gente também faz essa relação do que Paulo escreve a Filemão, confiado na sua obediência, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus realizou, a obediência de Jesus para com a sua missão aqui na terra. E aí em Filipenses dizendo, foi obediente até a morte e morte de cruz, ou seja, cumpriu todo o desígnio de Deus para com a humanidade. No versículo 22 até o 25, Paulo ele começa a se despedir. E ele já então encerra ali no versículo 21 o seu pedido a Filemão, e agora ele então começa as suas palavras, né, de comunicações particulares, suas saudações às pessoas que estavam com Filemão. E aí ele começa dizendo, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Ele estava preso, nós já vimos isso lá no início. Estava preso domiciliarmente em Roma, mas ele tinha esperança de ser absolvido. E aí, em sendo absolvido, o desejo do coração dele era de ir até Colossos, onde possivelmente Filemão morava, e passar uns dias, uma temporada ali em Colossos juntamente com Filemão. É o que ele deixa aqui bem claro.
prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Ou seja, ele estava preso, ele precisava da oração da igreja, que as igrejas orassem por ele, para que ele fosse absolvido naquele julgamento pelo qual ainda haveria de passar. E uma vez absolvido, que era a sua esperança, ele então desejava visitar as igrejas que ele fundou, e aqui ele deixa bem claro que tinha desejo no seu coração de fazer uma visita e até passar alguns dias na casa de Filimão. Aí ele então continua, né, agora as suas saudações, né, dizendo que aqueles que estão com ele, que era Epáfras, né, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo. Então, ele estava preso, mas tinha outras pessoas presas com ele. E em várias de suas cartas nós vemos que sempre havia alguém preso juntamente com ele. Timóteo, Silas, Marcos talvez também passou na prisão com ele. Então, ou seja, sempre tinha, nessa ocasião aqui, Epáfras estava com ele. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo. Então, ele tinha ali a companhia de alguém que também tinha crido em Jesus e aceitado a Jesus. Não sei se Epáfras aceitou Jesus na prisão com ele, ou se Epáfras também estava preso por causa do Evangelho. Então, mas o importante é que nós saibamos que ele tinha ali com ele um companheiro chamado Epáfras, e aqui o Epáfras também está mandando saudações a Filimão e a igreja que estava em sua casa. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Não deixa claro se esses também estavam presos, mas ele menciona Marcos. Marcos é aquele João Marcos, e João Marcos é o autor do Evangelho. Esse João Marcos foi aquele que na primeira viagem missionária foi com eles, mas depois desistiu no meio da viagem e voltou, e na segunda viagem Paulo não quis levá-lo, que era sobrinho de Barnabé. E aí eles até se desentenderam depois, Paulo e Barnabé, por causa disso. Mas no final da carreira de Paulo, ele chama de volta Marcos, porque Marcos, depois de ter convivido por um espaço de tempo com Pedro, sido discipulado por Pedro, ele tornou-se também um servo fiel ao Senhor, não fazia parte do colégio apostólico, não foi escolhido lá atrás, mas por certo João Marcos andava ali em roda ali, era um discípulo que talvez não tivesse tanto compromisso, mas estava por ali. Quando Jesus foi preso, tem uma passagem que diz que um jovem fugiu envolto em um lençol, né? Estava nu e fugiu envolto de um lençol, e na fuga ele perdeu o lençol e fugiu nu. E essa pessoa era o João Marcos. Demas, Aristarco, Demas e Lucas. Lucas nós sabemos que é o médico que escreveu também o Evangelho e também não fazia parte do colégio apostólico. Lucas era um gentio, um grego, que foi contratado por Teófilo para escrever o Evangelho de Lucas, né, e também o livro de Atos. Então essas pessoas nós conhecemos. Demas era cooperador, como ele próprio fala aqui, e aí ele encerra dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essa era a forma como ele encerrava as suas epístolas. Pode ver que em todas as suas epístolas ele encerra mais ou menos desta forma a epístola. Saudação, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. É mais ou menos parecida à saudação final de suas epístolas. E é interessante que, embora a epístola dos Hebreus não se saiba quem a tenha escrito, mas ela também termina mais ou menos com as mesmas palavras: a graça seja com todos vós. Então veja que eu particularmente, embora aqui não seja assunto de estudo nesse momento, mas tenho para mim que também foi Paulo quem escreveu essa epístola aos Hebreus. Embora haja muita discussão com relação a isso entre os teólogos, mas tem também aqueles que acreditam que tenha sido Paulo o escritor dela. Mas isso não importa e não é assunto de debate ou de estudo nesse momento. Então, irmãos, aqui nós encerramos a epístola de Paulo a Filemão com essa parte final.
E eu agradeço a todos vocês pela paciência em ouvir aí esses ensinos durante esses 2 meses e que possamos continuar empenhados em aprendermos a palavra de Deus. Divulguem esse estudo para quem você puder. Tem lá o meu canal no YouTube, quem quiser acompanhar, divulgar, faça isso para que a palavra de Deus seja divulgada o máximo possível às pessoas para que elas venham ao conhecimento da verdade. Só através da palavra de Deus, só através da Bíblia é que nós podemos conhecer Deus, conhecer Jesus. E é importante que as pessoas tenham acesso a isso para também obter a salvação que só através de Jesus nós podemos obter. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um bom final de semana e aí em breve talvez estaremos publicando novos vídeos com um novo estudo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.